Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Essa aqui vai ser nossa videoaula de revisão dos temas que a gente ainda não trabalhou na última videoaula e com conteúdo que vai cair na avaliação de vocês, né? Primeiro eu quero trabalhar com vocês a questão da dança, né? Que a gente vai ver os principais tópicos sobre dança que a gente viu em sala de aula. Então a primeira questão é: o que é dança? A dança é a expressão do corpo, ou seja, ela seria uma forma de exprimir ideias e sentimentos pelo corpo. Então, a dança, né, é uma forma de expressão que o artista utiliza o seu corpo para passar os sentimentos, para passar as sensações. É o corpo que é a ferramenta básica do artista da dança, né? É com ele que ele produz as sensações de sentimentos, de emoções, que ele deseja passar para o público. Existem conjuntos de movimentos e seus vocabulários, como saltos, quedas, passos, volteios, gestos, entre outros, que constituem uma dança. Então, da mesma forma que a linguagem oral, a linguagem que a gente fala, tem o seu próprio vocabulário, as suas regras, né, gramaticais, a dança também é uma linguagem e ela também apresenta, né, seu próprio vocabulário. Cada salto, gesto, passo, né, é como se fosse um tipo de palavra e o dançarino ele utiliza esse vocabulário da dança para criar as obras de dança que ele deseja realizar, né? Há algo que parece aproximar certas danças que as torna semelhantes em certos pontos. Elas apontam para o passado, para heranças coletivas e ancestrais de cada cultura, para as linguagens da dança que a antecederam. Então, desde que o homem começou a dançar, e isso a gente tem vestígios, que é desde a época da pré-história, que a gente tem alguns desenhos de cavernas rupestres que mostram pessoas em situações de ritual, se movimentando o corpo, como se estivessem dançando. Então, a gente não tem registro, né, escrito da época da pré-história, então a gente tem apenas esses registros nas paredes das cavernas. Por esses registros, a gente percebe que desde a pré-história o homem já dança. E os primeiros povos também, os egípcios, os sumérios, eles tinham algumas danças ritualísticas, né, que eles faziam para a religião deles, né, para professar a fé deles. E aí a gente percebe que as danças, desde esse começo, elas vão passando com o tempo, as suas características vão se passando com o tempo, e cada nova geração, cada nova cultura vai absorvendo alguns desses elementos, criando outros novos, acrescentando outros novos, mas mantendo outros. Então a gente vê que há um caminho, né, histórico de todos esses gestos, de todas essas características da dança, que permanece até hoje. Então tem vários elementos que desde o princípio estão até hoje, porque foram absorvidos e vieram de forma cultural para a gente, para a nossa cultura até hoje. Certos elementos, como os palmeados e sapateados, estão presentes nas linguagens da dança de diferentes povos, cada qual com características particulares. Então, se a gente for observar, por exemplo, as danças que existem hoje no mundo, a gente percebe muita coisa parecida nelas. Muitas que usam um palmeado, né, de bater palmas, outros que sapateado. Só que a forma como eles fazem isso em cada cultura, em cada tipo de dança, né, é diferente. Mas o elemento está lá presente, né, porque foi absorvido com o tempo. Qual seria a característica que difere a dança de outras formas de expressão do corpo? Não é só a dança que utiliza o corpo para passar ideias, né? O ator no teatro também utiliza seu corpo, sua expressão corporal para passar ideias. O performer, quando ele vai fazer uma performance, ele também pode utilizar o seu corpo para passar as ideias e os sentimentos que ele quer. Já o caso da dança é que ela é considerada o pensamento do corpo. O pensamento não é algo que acontece somente no cérebro. A mente está em todo o corpo, segundo o trabalho da pesquisadora Helena Katz. Por exemplo, as crianças hoje possuem mais facilidade com dispositivos tecnológicos do que pessoas mais velhas, porque elas têm contato físico com esses aparelhos desde muito cedo. O corpo delas vai aprendendo o funcionamento deles. Então, o que significa isso? O pensamento ele não é feito apenas na cabeça, na mente da gente. Ele passa por todo o nosso corpo. Então, na dança, todo o corpo está em ação para criar o pensamento.
daquela dança. E para ter o aprendizado também dela. Por isso que para se dançar, para se aprender a dançar, o artista ele tem que repetir movimentos várias e várias vezes, né? Até o corpo dele aprender aquele ritmo, até o corpo dele entender como que se faz aqueles movimentos. Isso tudo é um aprendizado, né, de todo o corpo. Se percebeu que o corpo todo participa do processo do pensamento por coisas como essas de crianças, né, que a gente observa que as crianças hoje elas têm um contato, uma facilidade maior com os objetos tecnológicos, né? Se você dá um tablet, um celular para uma criança que ainda nem foi alfabetizada, ela já consegue mexer facilmente com aquele aparelho do que pessoas mais velhas, né? Quando tiveram contato mais velhos com aqueles aparelhos. Por que isso? Porque o corpo da criança está participando do processo de aprendizagem. A criança ela aprende tudo muito rápido. Então, quando ela está tocando, mexendo naquele aparelho, o corpo dela está entendendo como que ele funciona e ela está aprendendo mais rapidamente. Já no adulto, esse processo ele é mais lento para acontecer. Então, dessas características é que percebeu-se que o corpo todo, né, participava do pensamento. E assim, o bailarino, ele utiliza todo o seu corpo para aprender e para pensar o movimento, a ação que ele vai agir na dança. O breakdance e as linguagens das danças próximas requerem um corpo inteligente para que sejam bem dançadas. É preciso treinar com o corpo, repetir, aprimorar e evoluir o pensamento corporal. Aqui usei o exemplo do breakdance, né, dança de rua, porque qualquer tipo de dança precisa desse aprendizado. Seja no balé, que desde criança, né, a pessoa tem que treinar e aprender para conseguir ter os movimentos, quanto uma dança de rua também mais popular. Para a pessoa aprender aqueles passos, ela precisa que o corpo dela inteiro aprenda. Então ele precisa repetir, aprimorar, evoluir para conseguir pegar aqueles movimentos, né? Então a gente diz que a dança é a forma mais complexa do pensamento do corpo. Pode existir também dança sem passos, sem música e com movimentos tão lentos que podem ser imperceptíveis. Um exemplo de dança assim que a gente viu é o Butô, criado pelo coreógrafo japonês Tatsumi Ishikata, que nasceu em 1928 e morreu em 1986. Ele criou essa dança no pós-guerra e que é uma dança carregada de teatralidade, com escuridão, decadência, medo e elementos grotescos. Então, a dança ela não precisa necessariamente só mostrar sentimentos positivos, né? A gente está acostumado com danças mais positivas, alto astral, né? Que elevam o espírito das pessoas. Ela também pode, o artista da dança, ele pode utilizar a dança para passar emoções e sensações tristes, difíceis, complexas da humanidade. No caso do Butô, ela foi desenvolvida no período da pós-guerra, né, quando a humanidade estava com muito medo do que poderia acontecer com ela, né, tendo em vista todos os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Então havia um sentimento de depressão, de tristeza profunda na humanidade. Então o Butô ele foi desenvolvido nessa época e ela expressa, é uma dança que expressa esses sentimentos. Ela não tem música, são movimentos bem tristes, muito lentos, e que refletem a ideia de decadência, medo, né, de grotesco que as pessoas estavam vivendo naquele momento. A dança ela pode, assim, apresentar os mais variados sentimentos, dos mais belos aos mais difíceis do ser humano. Depois, a gente viu um pouco sobre o trabalho do Rudolf Laban. O universo da dança também foi impactado pelas vanguardas modernistas dos fins do século XIX e início do século XX. Entre aqueles que proporcionaram maior mudança no modo como se pensava a dança, o coreógrafo e dançarino Rudolf Laban lançou ideias que se enraizaram fortemente na maneira de pensar a dança. Então, Laban, ele é desse contexto das vanguardas modernistas, né? E ele provocou uma revolução na dança ao desenvolver o seu trabalho pensando nas pessoas comuns, né? As pessoas que não eram dançarinos profissionais. A ideia dele era democratizar a dança, levar a dança para todas as pessoas.
O idioma da dança é o movimento. O movimento pode ter várias qualidades. Há aqueles que fazemos no nosso dia a dia, como andar, correr, pegar objetos, e podemos movimentar também para nos expressar. Agitamos os braços para chamar a atenção de alguém ou nos encolhemos quando estamos tristes. O que o Laban fez? Ele observou que todo mundo realiza movimentos, né? E ele tentou entender, decodificar esses tipos de movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. No nosso trabalho, na nossa vida diária, né? Ele olhou para as pessoas, começou a observar as pessoas e começou a ver quais eram os tipos de movimento que eles faziam com as mãos, com a cabeça, com os pés, né? Com as pernas. E observando o movimento das pessoas, principalmente trabalhadores, Laban iniciou um estudo aprofundado das possibilidades que o corpo tem de se mover. Ele procurou investigar o contexto no qual os movimentos aconteciam, com que intenção, que emoções e motivações o colocavam em ação. Então, ele ia principalmente em fábricas, olhava os trabalhadores em ação, né, via os movimentos que eles realizavam e tentava entender cada movimento daqueles. Qual era o sentimento, qual era a função, qual era o objetivo, qual o motivo que gerava aquele movimento. Então, ele tentou entender esses movimentos para identificar quais eram os movimentos principais. Aí ele criou o que a gente fala de principais categorias de movimento, que existem os movimentos de ação física, que são referentes aos movimentos que fazemos de forma mecânica, né? Por exemplo, se eu vou escrever num papel, o movimento que eu faço com a caneta ele é mecânico, porque eu já automatizei aquilo, né? E a ação corporal, que traz um envolvimento de toda a pessoa, ou seja, tanto física quanto racional e emocional. Por exemplo, na dança, né? Que você vai fazer um movimento corporal que tem um objetivo, tem uma função específica, né? Que está passando uma emoção também. Laban quis mostrar que todos os corpos se movimentam e cada um os realiza à sua maneira, e por isso todos podem dançar. Então, vendo que todo mundo se movimentava, vendo todos os tipos de movimentos, ele queria mostrar que a dança era acessível, que qualquer pessoa poderia dançar. Entendendo esses movimentos, que são comuns a todas as pessoas, qualquer tipo de corpo poderia também se entregar à dança. Identificando os movimentos que ela também pode fazer. Então, ele queria que a dança estivesse mais próxima de todo mundo, que todo mundo pudesse dançar também. Esse foi democratizar a dança, foi o principal objetivo, né, do Laban. Aí ele fez os fatores do movimento, né, os principais fatores, que são a fluência, que relaciona-se ao controle do movimento, que pode ser livre ou controlado. O espaço, ele relaciona-se com o foco. Podemos nos mover com foco direto ou flexível, né, com muitos focos. Não sei se vocês lembram. O foco direto, o exemplo que eu dei foi aquele da pessoa que entra numa festa procurando um determinado amigo. Ele vê esse amigo e vai na direção dele. Então isso seria direto, porque ele sabe aonde ele quer ir. O flexível é aquele que ele chega numa festa, mas não vê o amigo. Ele está procurando um amigo, mas não vê, está procurando por ele. Então ele vai por vários caminhos, né? Então a gente diz que é flexível, que ele vai olhando por vários pontos, ele não vai olhando para um ponto específico. O peso, ele relaciona-se à força, né, que está presente na dança. O peso que imprimimos em cada ação estende-se do leve ao firme. Então, o movimento ele pode ser bem leve, né? Dá a sensação de que o peso é leve, ou ele pode ser bem firme, rígido, né? Dando uma sensação de peso maior. E também o tempo, relaciona-se à velocidade e à duração. Pode ser súbito, rápido ou sustentado, mais lento. Então, os movimentos na dança podem ser rápidos, né? Súbitos, acontecer assim em um instante muito rápido. Por exemplo, se eu dou um salto, eu pulo e caio muito rapidamente, né? Ou pode ser sustentado mais lento, que quando você faz um movimento que é mais calmo, mais tranquilo, que dá um tempo maior, né, para ele acontecer. Aí, da combinação dessas características de espaço, peso e tempo, o Laban identificou as ações de esforço básicas, que ele viu que haviam 8 ações básicas, que são torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, deslizar, pontuar e sacudir. Então, combinando espaço, peso e tempo,
dava-se esses oito ações básicas, e que são com essas 8 ações básicas que ele consegue desenvolver as principais ações para a realização da coreografia, da realização da dança. Então, cada ação dessa é uma combinação desses 3 fatores, de espaço, peso e tempo. Depois, a gente viu já em sala de aula também, lá no começo da apostila de vocês, sobre o começo da arte moderna. No período da arte conhecido como modernista, nasceram outros movimentos que receberam o sufixo ismo e ficaram conhecidos como vanguardas artísticas. Então, uma característica muito forte do período modernista é que ele não tem uma característica só, uma escola só, né, de arte. Igual a gente, por exemplo, quando a gente estudou o Barroco, a gente entendia os elementos do Barroco e os artistas do Barroco seguiam mais ou menos aqueles elementos, né? Na arte moderna, é como se tivessem surgido várias correntes artísticas ao mesmo tempo. E então, todas essas novidades, essas correntes que estavam surgindo, né, pipocando por todos os lados, foram chamados de vanguardas artísticas modernistas. E o que é vanguarda? Quando começaram os movimentos de vanguarda na Europa no fim do século XIX e início do século XX, os artistas fazem experimentações de técnicas sem que necessariamente uma ocorra após a outra. Então, essas vanguardas, elas aconteciam ao mesmo tempo, normalmente. Então, a gente vai tudo que a gente vai ver ao longo do ano das correntes modernistas, elas inicializavam às vezes ao mesmo tempo. Então, cada local, cada país estava acontecendo uma corrente, uma coisa nova ao mesmo tempo. Então, como foram muitas correntes, né, por isso que a gente fala que são vários ismos. Então, o conjunto desses movimentos é o que a gente chama de correntes de vanguarda modernista. E o que é vanguarda? A vanguarda é um dos pontos de direção do futuro que poucos enxergam com antecedência. Causa estranhamento nas pessoas, pois é algo fora do comum. A vanguarda é quando o artista está pensando à frente do seu tempo. Ele olha algo, ele vê, nossa, eu posso fazer uma coisa bem diferente que não existe. E desenvolve aquilo. E causa um estranhamento muito forte, porque as pessoas não estão acostumadas com aquela novidade, estão acostumadas com as coisas como elas são, né? Então, uma das características da vanguarda é de causar estranhamento nas pessoas, até aquilo ser absorvido, até aquilo passar a ser repetido e feito várias e várias vezes. Segundo o crítico Richard Kostelanetz, as vanguardas diferem claramente do que é produzido até então, rompem com os modelos clássicos e com a estética tradicional e tardam a encontrar seu público, já que causam estranhamento. Porém, com o tempo, inspirarão outras pessoas. Então, tudo que é novo, muito diferente, quando chega ele causa estranhamento, mas com o tempo ele vai inspirando outras pessoas e se torna comum. Então, a vanguarda é aquele olhar em direção ao futuro, já agora no presente. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa videoaula de revisão. Façam uma boa avaliação também. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!